Olá, meu nome é Henrique Pinto. Quero conversar um pouco com você sobre o violão, os princípios que regem seu aprendizado e, principalmente, ressaltar sua iniciação, que penso ser a mola propulsora para uma evolução natural e ascendente. Quero colocar como questão central o conceito de técnica, que é essencial para a realização do ato de tocar. Que venha a ser esta palavra cheia de significados que todo músico gosta de ostentar como realização do seu trabalho, e saber que poderá utilizá-la para obter o resultado final, que é fazer música com toda a sua imaginação criativa. Técnica pode ser a capacidade do violonista possuir maior ou menor desenvolvimento mecânico, ou podemos sugerir que seja o domínio da precisão e o controle de todos os fatores sonoros que podem surgir durante a execução de uma obra. Quanto maior o domínio da mecânica do instrumento e o número de audições de intérpretes de primeira grandeza, sejam eles violonistas, outros instrumentistas e orquestras, maior mobilidade terá o músico para compreender toda e qualquer linguagem e tocar com maior fluência. Quando adquirimos a flexibilidade da movimentação, ou melhor, dedilhar o instrumento com desenvoltura, com uma rica memória musical e compreensão do texto musical, todos estes elementos formam o conteúdo da inteligência musical. Partindo do pressuposto que a inteligência não é uma faculdade, e sim uma forma superior de organização, podemos sugerir que a inteligência musical é o equilíbrio formado por todos os elementos adquiridos, desde a livre movimentação, o conhecimento assimilado e todas as informações geradas pelas audições de intérpretes, sejam de violonistas e outras formas de realização musical. Concentrar é convergir ou centralizar toda a atenção para um mesmo ponto. No momento em que estamos estudando uma determinada obra, todos os aspectos que a envolvem, como o dedilhado da mão esquerda e direita, rítmica, fraseado, os vários timbres e andamentos, só terão resultado se tivermos toda a nossa atenção voltada para esses detalhes. Estar disperso, somente dedilhando as notas, é um desgaste de energia muito grande,
não trazendo o resultado final desejado e, portanto, obteremos apenas uma memorização muscular da obra. O controle total de uma determinada peça depende do fator concentração para que haja uma plena assimilação. Todo o processo de evolução do violonista compreende uma série de etapas que irão estruturar e formar o futuro músico. Desde os primeiros elementos, como postura do corpo, contato com o instrumento, postura das mãos e leitura das primeiras notas, requerem uma certa atenção para posterior assimilação e liberdade de realização. Todo esse processo causa uma tensão inicial, mas quando assimilado e incorporado, vai gradativamente libertando o ato de tocar, tornando-o natural. A técnica de um instrumento sempre é desenvolvida para se conseguir o máximo de resultado com o mínimo de esforço. Para se alcançar este estágio, deve-se observar postura, colocação da musculatura e coluna vertebral, permitindo o mínimo de tensão e sem forçar a postura natural. Soltura dos ombros, estar com os músculos faciais e pescoço relaxados e a mente tranquila. O estudo por muitas horas ininterruptas leva à exaustão. Deve-se estudar por menos tempo e com maior concentração, no máximo meia hora a cada período de estudo, e em seguida levantar-se para mover todo o corpo. Como o trabalho com o instrumento naturalmente leva a uma certa tensão, aconselho a fazer alongamentos nos músculos das costas, ombros, braços e dedos, antes e depois do estudo. O relaxamento deve ser um comando de dentro para fora do corpo. A consciência da tensão ou relaxamento deve fazer parte da natureza do estudante. O repertório deve ter uma dificuldade progressiva, tanto em linguagem técnica como musical. Uma mudança brusca de estágio de dificuldade para outro muito acima do limite de realização causa desnecessária tensão e perda de confiança em seu potencial de trabalho musical. Assim como para qualquer instrumento, existem as posições que caracterizam uma execução mais fácil e o instrumento se adapte perfeitamente à anatomia do corpo humano. Vejo que, particularmente com o violão, deve-se ter um cuidado todo especial. O estudante, desde o princípio, deve ser orientado para que haja uma harmonia perfeita entre o instrumento e seu corpo. A seguir vão os itens que devem ser observados. Sentar para frente e do lado direito de uma cadeira normal. Colocar o pé esquerdo num banquinho de mais ou menos 14 centímetros de altura. Pontos de apoio são perna esquerda, tórax, perna direita e antebraço direito. A altura do banquinho é variável, conforme a compleição física do violonista, para que haja um equilíbrio perfeito entre tronco, membros e instrumento. A coluna vertebral deve estar sempre numa posição que não venha forçá-la, que irá acarretar dores nas costas e que reduzirá o tempo de estudo pelo cansaço precoce e falta de concentração, pelo incômodo da dor nas costas e futuro prejuízo para a saúde. Todo o complexo sonoro que sucede ao longo de uma obra, desde a gama de timbres aos problemas de dinâmica, é um trabalho exclusivo da mão direita e pode ser abordado de uma forma direta e objetiva. Os timbres são caracterizados pelos vários ângulos de ataque ou pulsações, como o toque frontal ou lateral, ou deixando-se os dedos indicador, médio e anular recurvados, e também com e sem apoio. A dinâmica é obtida através de uma pressão maior ou menor sobre as cordas, isto é, variando-se a intensidade do ataque. Observando-se que no momento do ataque os elementos timbre e intensidade estão ligados entre si,
Temos o que podemos chamar de sonoridade dinâmica. O violonista, através de um trabalho visando as particularidades da mão direita, irá adquirir a flexibilidade e naturalidade de usar todos os recursos da sonoridade dinâmica. O elemento sobre o qual recai quase toda a responsabilidade sonora é a unha. Faremos um estudo minucioso e detalhado de sua ação, até o momento em que o dedo recai sobre a corda. Podemos iniciar seu estudo visando primeiramente seu comprimento e formato. O comprimento deve ser tal que, ao olharmos pela palma da mão, vamos enxergar o mínimo de unha. O formato é aquele para o qual o dedo, ao tomar contato com a corda, resvala com facilidade, não recebendo nenhuma resistência. A unha acompanha o formato do dedo. O lixamento é o processo pela qual se consegue o comprimento e formato, mas sua fase final, o polimento, é que requer um cuidado especial. Para iniciar este processo, precisamos obter a lixa de número 300 ou número mais alto, Free Cut Finish Paper, da 3M ou similar. A unha deve ficar totalmente espelhada, pois no ato de lixar deve-se conseguir que as partes anterior, posterior e frontal fiquem totalmente polidas. No momento do ataque, deve-se usar a ponta do dedo associada à unha, para se obter uma sonoridade robusta e agradável. Para se obter uma variedade de timbres, pode-se utilizar vários ângulos de ataque. A nomenclatura dos dedos da mão direita usuais no violão é polegar, indicador, médio e anular. Usa-se as abreviações P, I, M, A. A movimentação do polegar da mão direita deve ser totalmente independente do indicador, médio e anular. Quando ele atua, não deve influenciar o trabalho natural dos outros dedos. Para melhor compreensão do uso da mão esquerda, devemos pensar em sua postura isoladamente, sempre tendo como princípio sua colocação natural. Ao aproximarmos os dedos 1, 2, 3, 4 do braço do violão, devemos observar, primeiro, os dedos 1, 2, 3 e 4 devem pousar sobre as cordas de uma forma aberta, mas sem forçar esta abertura. O polegar tem uma função tão importante quanto os outros dedos, pois ele servirá para orientá-los e para dar um perfeito equilíbrio de colocação. O cotovelo age de forma a dar equilíbrio entre o ombro e a mão. Deveremos sentir a sensação de peso, ou melhor, o cotovelo será um centro de gravidade. Assim sendo, consequentemente teremos o ombro esquerdo relaxado e livre para deslocarmos a mão a qualquer região do braço do violão. A decodificação de um texto musical e seu transporte imediato para o instrumento é um estágio de liberdade, pois resolvemos com agilidade este primeiro momento de contato com uma obra,
para em seguida trabalharmos seus detalhes inerentes. A prática da leitura à primeira vista deve iniciar-se com peças simples em que ainda não haja conhecimento de sua linha melódica e harmônica, lentamente e sem interrupção do início ao fim. Este processo deve repetir-se algumas vezes até que consiga ler com certa fluência. É importante não decorar, pois não é este o objetivo. Peças de compositores clássicos do violão, como Mauro Giuliani, Ferdinando Carulli, Matteo Carcassi, Fernando Sor e outros do mesmo período, são excelentes para esse trabalho. O primeiro exercício será feito utilizando somente a primeira, segunda e terceira cordas. Os objetivos são postura correta, regularidade rítmica e não mobilidade da mão direita. Todo exercício deve ser praticado lentamente. Uso do polegar. Antes da prática deste exercício, devemos colocar a mão direita numa postura para que os dedos tenham independência. Para iniciarmos os primeiros movimentos com o polegar, os dedos indicador, médio e anular devem estar encostados na terceira, segunda e primeira cordas. O toque do polegar deve ser sem o uso do apoio inicialmente. Combinação do polegar com o indicador médio e anular. Este exercício deve ser feito sem mover a mão, mas sem mover somente os dedos. Localização das notas naturais na primeira posição, na sexta, quinta e quarta corda. Neste exercício teremos a junção das duas mãos. Usaremos somente o polegar da mão direita e ao ferirmos as cordas, a mão não deverá oscilar.
Neste exercício teremos a combinação do polegar, indicador, médio e anular. Localização das notas naturais na terceira, segunda e primeira cordas. O polegar deverá ficar encostado sobre a sexta corda. Deverá ser usado o toque com apoio e sem apoio. Pequena peça de Antônio Cano, utilizando todas as notas aprendidas nos exercícios anteriores. Prelúdio de Henrique Pinto, em que a linha melódica fica com o médio e anular.
Pestana é o processo pela qual pode-se pressionar várias cordas utilizando somente o dedo 1. Pode-se usar a pestana inteira e meia pestana. Pode-se utilizar o peso do braço para auxiliar na pressão do dedo 1 sobre as cordas. Localização das notas em outras posições. Andantino de Mateo Carcassi. Neste estudo tem as notas situadas em toda a extensão do braço do violão e devemos deixar em evidência a nota tocada com o dedo anular, que é a linha melódica e também o uso da pestana. Ligados. Os dedos devem estar colocados frontalmente com relação ao braço do violão. Desta forma, os ligados ascendentes e descendentes serão produzidos com o mínimo de esforço, pois a direção do movimento estará condizente com a postura natural da musculatura da mão esquerda. Valsa de Dionísio Aguado.
Vibrato. É o movimento dos dedos da mão esquerda que ajuda a prolongar a nota e deixá-la mais expressiva. No violão, o vibrato usado é o lento. Lágrima de Tárrega. Sons harmônicos. É utilizado o harmônico simples e oitavado. Prelúdio 4 de Villa-Lobos. Harmônico simples. Psicato. Se obtém colocando o lado da mão direita sobre as cordas, junto ao cavalete. Trêmulo é a sequência ininterrupta dos dedos polegar, anular, médio e indicador, resultando numa linha melódica contínua.
Nas obras apresentadas, foi usada toda a gama de possibilidades que o violão pode usar tradicionalmente. Além destas, outras possibilidades de se obter efeitos não tradicionais são utilizados, assim ampliando a linguagem do violão para todas as formas musicais trabalhadas pelos compositores contemporâneos. Temos como exemplo as obras de Léo Brauer, Hans Werner Henze, Marlos Nobre e muitos outros que utilizam o violão como meio de expressão musical. Quero agradecer por sua gentil atenção e espero falar sobre o assunto violão e música contemporânea numa próxima oportunidade.